dos versículos 1 ao 12. Carta de Tiago, capítulo 3, versículo de 1 ao 12. Todos acharam? Vamos ao texto. O texto diz assim: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum homem é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Amém. Tiago é conhecido como Provérbios do Novo Testamento. E esse Tiago aqui não é o apóstolo, porque nós sabemos que o apóstolo Tiago ele foi morto lá no livro de Atos. Você tem um relato da morte de Tiago por Herodes Agripa I, né, pastor? Herodes Agripa I foi o responsável pela morte do apóstolo Tiago. Esse Tiago é o Tiago, irmão de Jesus. E Tiago é um livro que ele parece que fala coisas que nem precisava falar, que todos nós deveríamos saber, como os provérbios. Ele fala coisas muito aplicáveis para a vida. Não precisa muito mistério para você fazer a aplicação dos textos de Tiago. É um livro para nós termos cabeceira, porque nós precisamos ser lembrados dioturnamente dessas coisas. Nossa alma tem uma facilidade de esquecer essas verdades que são tremendas para o nosso coração e para o nosso convívio. E aqui Tiago está falando sobre os cuidados que nós devemos ter com as palavras. Como nós temos que ter cuidado. E assim, é muito propício nós estarmos falando sobre isso, porque a gente está vivendo uma época que as redes sociais parece que nos dá a responsabilidade de opinar sobre tudo. Não nos dá, mas parece que dá. Porque você já viu que todo mundo quer que você se posicione sobre todos os assuntos. Só que, sempre que nós vamos nos posicionar, nós não temos todas as informações. E muitas das vezes, como temos equívocos, que pode levar a machucar pessoas, a trazer esse mal até para nós mesmos depois, porque palavra falada é como se fosse uma flecha lançada, você não tem mais controle sobre ela.
É como se você chegasse no alto de um monte, com bastante vento, pegasse um travesseiro daquele de pena de ganso e abrisse. Você não consegue juntar todas aquelas penas. Muitas delas vão fugir, vão sair. Você, por mais que você se esforce, você não vai conseguir juntar todas aquelas penas. E as palavras são assim. Quando nós vemos aqui Tiago, ainda no primeiro capítulo, no versículo 19, ele vai dizer assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago já está nos aconselhando para nós sermos tardios em falar. A gente, essa semana aqui, que foi a semana que a polícia indiciou algumas pessoas da família da pastora Flor de Lis pelo assassinato do pastor Anderson, se você for fazer uma experiência social, olhar as redes sociais para ver o que os cristãos estão falando sobre isso, é assustador. É assustador. Porque parece que ninguém era capaz de fazer algo parecido. O Espírito Santo ele é completamente posto de lado das nossas vidas. Nós achamos que a bondade está em nós. Que nós que somos melhores do que ela. Não estou defendendo de forma alguma. Se for culpada pelo assassinato do seu marido, que pague pela lei. Mas o Senhor não me colocou como juiz. Eu tenho que denunciar o pecado. É pecado. Ninguém vai passar a mão, não, mas ela tinha motivo. Não tem motivo. Só quem tem o domínio sobre vida e morte é o Senhor. Dele. Só que quando nós vemos as coisas sendo proclamadas, é assustador. A gente vê, coloca a igreja e fala assim: mas será que nós podemos, em semelhança à igreja de Antioquia, ser chamados de cristãos? Porque a igreja de Antioquia foi aonde começaram a ser chamados de cristãos, porque eles eram pequenos cristos. As pessoas reconheciam naquela comunidade semelhanças que só existiam em Cristo. E começaram a chamá-los de pequenos cristos. E as nossas palavras, elas podem nos causar problemas enormes. Se nós formos no livro de Provérbios, no capítulo 6 do livro de Provérbios, versículo 17, o texto vai dizer assim: olhos altivos, vamos a partir do 16, 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina. Essas 6 coisas são olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Aí a gente vê que o que semeia contenda entre irmãos é a que o Senhor abomina. E o que me choca nesse texto não é o Senhor abominar essas coisas, é o que semeia contenda entre irmãos ser mais grave do que o que derrama sangue inocente.
olha no grau de gravidade que o escritor aos Provérbios, do livro de Provérbios, vai colocar aquela pessoa que está sempre querendo semear contenda, falar uma coisinha. Olha o grau, é pior do que assassinato. Só que a gente acha que isso é a coisa mais normal, todo mundo faz, todo mundo fala. E assim, todos nós nos enquadramos nessa exortação de Tiago. Todos nós. Não tem ninguém que possa se dizer perfeito ao ponto de não cometer equívocos com a sua fala. Quantas vezes você já se arrependeu de ter falado algo? Que fala, o Espírito Santo fala, contigo, você fala, caramba, não deveria ter falado. E aí o Tiago, ele vai nos alertar para alguns fatos. Quanto mais alta a nossa posição, mais será exigido de nós. Quem muito é dado, muito é cobrado. Então, em todo momento nós temos que estar controlando a nossa língua. E esse texto ele nos ensina 3 lições. A primeira é que a língua tem o poder de dirigir. Versículo 3 ao versículo 4 vai ter essa lição. A segunda lição é que a língua tem poder de destruir. E a terceira lição é que a língua tem o poder de deleitar. Vamos ao primeiro ensinamento, que a língua tem poder de dirigir. Versículo 3. O texto vai dizer assim: ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecer, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Olha a analogia que Tiago está fazendo. Você já viu o tamanho de um cavalo, né? Tirando os pôneis, a maioria dos cavalos, das raças, são raças grandes. Tem o campolino, que é um cavalo que é muito grande. E com o freio, depois de estar tomado, o freio ali, você bota uma criança, um corpo de rã, e vai levar para onde ele quiser. Porque ele pôs o freio na boca do cavalo, ele consegue dirigir o cavalo. Se fosse pela força, seria impossível. Um animal que é usado como sinônimo de uma teimosia é o burro. Porque o burro, quando empaca, você pode fazer qualquer coisa, ele não sai dali, ele é teimoso. Mas o cavalo, você vai direcionando, porque você consegue controlar através daquele freio. E Tiago nos deixa esse exemplo do freio do cavalo sobre a nossa língua. Quem controla a sua língua não controla só a língua, controla todo o corpo. Olha o poder que a língua tem em nós. E que nós precisamos refrear a nossa língua, como a palavra do Senhor fala: refreia sua língua do mal. Outra analogia que ele vai fazer está no versículo 4. O texto vai dizer assim: observe igualmente os navios, que sendo
tão grandes e batidos de rígidos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Outra analogia muito bem aplicada, Tiago. Você vê aqueles navios com pneus, com carga assim, toneladas e toneladas de carga. E a gente que dirige já é difícil, né? Se você tiver uma velocidade quando você freia, de parar o carro, imagina um navio daquele. Só que o leme, apesar de ser pequeno, ele direciona todo o navio. O problema, por exemplo, do naufrágio do Titanic, foi o timoneiro estar desatento. Porque se ele estivesse atento, ele tirava o navio do iceberg. Só que por confiar demais no navio, ele ficou desatento com o leme. E nós, muitas das vezes, fazemos a mesma coisa. Confiamos demais em nós e estamos desatentos com a nossa língua. E põe tudo a perder. Põe tudo a perder. A língua, ela tem o poder de nos dirigir. A palavra do Senhor vai dizer que a palavra branda desvia o furor. A dura suscita a ira. Então nós temos que ter o controle sobre a nossa língua. A língua, ela tem o poder de destruir. Dos versículos 5 ao versículo 8. Versículo 5, o texto vai dizer assim: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande céu. O maior exemplo é se a gente pensar um pouquinho nas notícias de alguns meses atrás, os incêndios na Amazônia. Maior floresta do mundo. Todo ano sofre com incêndios. E na sua maioria, autocombustão. Uma pequena fagulhazinha que é ali, muito seco, sol, período que não está chovendo, sol muito forte em cima, aquele galho seco lá, aquelas folhas. Uma faísca que sai, põe fogo numa floresta. Então, a língua também é um pequeno órgão, como diz Tiago. Se gaba de grandes coisas, mas como uma fagulha põe em brasas tão grande o céu. Olha como que a língua, apesar de ser pequena, pode nos levar à destruição. No versículo 6 ele ainda continua: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. O Tiago está dizendo que se nós não tivermos cuidado com a nossa língua, ela nos conduz ao inferno. Porque enquanto nós deveríamos usá-la para abençoar, muitas das vezes nós usamos para amaldiçoar, para maldizer, para espalhar mentiras, caluniar, semear contenda. Quando o apóstolo Paulo nos orienta
quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quantas coisas nós não fazemos para a glória de Deus e quantas dessas coisas a responsabilidade está no que falamos? Enquanto deveria ter palavra de vida em nossa boca, ter palavra de maldição, de morte, de engano. No versículo 7, Tiago continua: pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se domam, e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mau e contido, carregado de veneno mortífero. Então, primeiro, a língua é indomável. O que isso nos diz? Que nós vamos ter que refrear a nossa língua, controlar a nossa língua, até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho uma boa notícia para você. Não é algo que você chegou e falou: agora o cara pode me ofender o que for. Isso é o Espírito Santo. Só o Espírito Santo é capaz de fazer que nós não sejamos tentados a falar qualquer coisa, proferir maldições. Mas nós precisamos controlar a nossa língua até o fim dos nossos dias. E nós vemos aqui que ele vai dar exemplos que todos os animais são domesticados. A gente tem exemplos de, por exemplo, a baleia assassina, conhecida como baleia assassina. Nos parques da Flórida tinha uma que era domada, fazia malabarismo lá com humanos. Aí os ambientalistas conseguiram que ela fosse solta e ela não conseguiu voltar para a natureza, porque já estava domesticada lá por um homem. Ela não conseguiu voltar à natureza. Um animal tão poderoso, tanto que é chamado de baleia assassina, porque ela destroça golfinhos, que na verdade nem é uma baleia, é um golfinho. A baleia assassina é considerada um golfinho, não é uma baleia. Mas ela, foca, esses bichos, elas destroçam. Mas o homem conseguiu, olha o tamanho de uma baleia, domesticar, domá-lo. Domar um animal tão poderoso. E o apóstolo está dizendo que a nossa língua, Tiago está dizendo que a nossa língua é mais difícil de ser domada do que essa baleia. Mais difícil de ser domada do que um leão, os leões de circos, elefantes de circos, tantos bichos, jacaré que é um bicho que você ouviu ficar botando a mão dentro da boca do jacaré, botando a cabeça, meu Deus do céu. Aí você fala: caramba, deve ser difícil domar um jacaré. E por você acreditar que a língua é mais fácil, nós não damos o valor devido a controlar a nossa língua. Porque nós fazemos pouco caso. Não, é lindo, qualquer coisa, falou, deixa para lá. A gente não dá a importância devida a controlar a nossa língua. A saber que da nossa boca só saia palavras para abençoar. Que seja de exortação, mas para a glória de Deus. Nunca com o objetivo de ferir, de causar dano, de menosprezar, de trazer juízo sobre, porque isso não é nosso trabalho. A sentença é do Senhor. E outra coisa que Tiago vai dizer no versículo 8, ainda no versículo 8, que ele diz assim: a língua, nenhum homem é capaz de domar,
mal incontido, carregado de veneno mortífero. A língua é carregada de veneno mortífero. É pior do que o veneno da cobra, porque o veneno da cobra foi o Senhor que colocou para a defesa dela. E a nossa língua, o veneno da nossa língua é resultado do pecado, é consequência do pecado, é consequência da nossa natureza caída, depravada. É a carne lutando contra o espírito. E esse veneno, ele é capaz de não apenas matar outros, porque ele causa dano para nós mesmos. Nenhuma cobra morre com o próprio veneno, mas nós morremos. Esse veneno pode nos atingir. Não é algo que atinge só a outros, atinge a nós também. Outra coisa que a língua, ela é incoerente. Se a gente for do versículo 9 ao versículo 12, o texto vai dizer assim: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. A língua é incoerente. Porque quando você vai numa mangueira, o que você espera encontrar na mangueira? Manga. Ninguém vai na mangueira e fala: vou pegar ali uma goiaba, porque você não vai conseguir pegar goiaba na mangueira. Só se tiver um pé de goiaba perto, você suba na mangueira, vai alcançar o pé de goiaba, mas da mangueira não vai nascer goiaba. Quem vai no poço retirar água, não acontece de um dia você ir para o poço torcendo: tomara que a água hoje seja boa. Pegou e bebe a água boa. Tá, aí no outro dia volta: cara, não dei azar, agora ela está salgada. Ou agora está salobra. Não, a água do poço é sempre a mesma. Se o poço é bom, a água é boa. A não ser que tenha sido contaminada. Mas naturalmente isso não acontece. Quando aconteceu isso, foi milagre do Senhor, quando as águas amargas se tornaram doces. Milagre de Deus. Naturalmente aquilo não aconteceria. Não foi a madeira, os galhos que jogaram lá que tirou o amargor da água, não. Foi o Senhor. Que às vezes as pessoas querem explicar milagre. Quer explicar: não, isso daí foi porque a madeira tinha um negócio lá que puxava todo o amargor. Não, milagre. Milagre não se explica. É milagre. Como algumas pessoas vão querer explicar como que Moisés abriu o mar vermelho. Não, porque naquela época a maré estava baixa. Não, é milagre. Se a maré estava baixa, foi um milagre maior ainda. Porque como que o exército de Faraó se afogou? É um milagre maior ainda, mas é milagre. Normalmente essas coisas não são assim. Mas a nossa língua é incoerente. Ela tanto bendiz ao Senhor, como nessa noite estamos aqui bendizendo ao Senhor, mas se nós não tivermos cuidado, ao sair daqui já estamos falando mal do irmão. Já estamos amaldiçoando. Você vê isso explícito
Pedro. Jesus estava pregando, perguntou: quem vós dizeis que eu sou? Aos discípulos. Não quem os homens dizem que sou. Os discípulos, alguns dizem que são profeta, outros dizem que é o Messias, outros falam várias coisas. Aí, e vós? Que vós dizeis que sou? E Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor falava: Simão, não foi carne nem sangue que te revelou essas coisas. Pouquinho tempo depois, Jesus começa a falar da sua morte. Aí ele fala assim: tenha dó de ti mesmo, Senhor. Aí Jesus vira para ele e fala assim: para trás de mim, Satanás. Como que pouquíssimo tempo antes ele teve uma revelação do Pai, e logo depois ele já estava querendo impedir Jesus de fazer a sua obra, de cumprir a sua missão, de dissuadir Jesus de ir a Jerusalém. Não teve cuidado com a sua língua. Olha a incoerência que a língua é capaz de cometer, de em um momento estar falando algo revelado pelo Senhor, em outro momento está querendo tirar Cristo da cruz. E isso muitas vezes acontece de forma que a gente nem percebe, quando nós queremos nos apropriar das obras de Deus, tomar para nós algo que é resultado da ação do Espírito Santo em nós. Quando nós queremos nos apropriar das bênçãos do Senhor, ou do Senhor nos usar, e às vezes a gente, não, mas é porque é muito tempo orando, meu irmão. É muito tempo lendo a palavra. Um dia você chega lá. Muitos dias subindo um monte para me humilhar na presença do Senhor. O cara tem orgulho da própria humildade. Quando a gente faz isso, a gente está tirando Cristo da cruz. Parece que Cristo morreu pelos outros, por nós não precisava. Porque nós somos bons o suficiente para nos mantermos incontaminados desse mundo. Quando olhamos para o texto de Tiago, nós vemos que não há bondade em nós. A língua é difícil. E olha, algo tão, aos nossos olhos, fácil de fazer, de controlar a língua, né? Porque ninguém te obriga a falar nada. Não é algo que você está possuído por Satanás e começa a falar um monte de coisa, depois fala: cara, não acordei no trânsito, não sei o que eu falei, desculpa, eu estava fora de mim. Isso é mentira, isso é desculpa que muitas vezes as pessoas dão: eu estava fora de mim. Você tinha consciência do que você falou. Você pode ter deixado que um sentimento aflorasse, né? Porque o Senhor fala: irai-vos, porque isso é sentimento, mas não pequeis. Por quê? Porque a ação você tem controle. Aquela ação você tem controle. Da ira não, porque sentimento nós não temos o controle sobre. Mas a ação que provém disso, temos o controle. E nós precisamos aprender a controlar a nossa vida. Outra coisa que Tiago vai associar a língua, ele vai dizer que a língua é uma fonte. No versículo 11, é como uma fonte. Versículo 11 vai falar: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Então, a língua é associada a uma fonte. E a nossa expectativa é que dessa fonte só jorre coisas boas. Só que parece que aquele, já viu,
chuveiro de hotel, tem 2 registros lá, você controla a água quente e a água fria. O que vai jorrar dessa fonte, a responsabilidade é nossa de controlar isso. É claro que auxiliados, né, pelo Espírito Santo do Senhor. Sem o Espírito Santo do Senhor, só ia jorrar água amarga, só ia jorrar coisa ruim, porque o homem é depravado, a nossa natureza é caída, e essa consciência nós temos que ter, para nós não cometermos o erro de achar que temos o controle sobre a nossa natureza. Versículo 12, ele continua: acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Ele está comparando a língua a frutos. De uma oliveira nós colhemos azeitonas, não colhemos frutos. E nós precisamos frutificar daquilo que nós temos em essência. Se a nossa essência é Cristo, os nossos frutos são para a glória de Deus e não para escândalo, ou para poder, muitas das vezes, nos afirmar em alguma coisa, porque às vezes a gente olha assim. Eu tenho diversas divergências teológicas sobre a teologia proclamada pela pastora Flor de Lis. Todos sabem o quanto nós falamos de como que a teologia da prosperidade é algo danoso para a igreja. Mas eu não posso me colocar como juiz. Eu posso te orientar a fugir dessa teologia. Claro que ela vai responder criminalmente por isso, pode até ser que responda, ou pode ser que não, se tratando de Brasil, nunca sei. Mas uma coisa eu sei, que ao Senhor, todos nós iremos responder, não só ela. E é muito fácil apontar e falar, quando ela estiver de frente com o Senhor, vai ser difícil para o lado dela. Para nós, será que vai ser fácil? Ou será que o escândalo não vem através de nós porque ninguém descobriu ainda? Ou porque o nosso pecado é um pecado mais aceito pela sociedade? Aos olhos da sociedade é um negócio menos grave. Porque o assassinato aos olhos da sociedade é algo absurdo. Só que a palavra do Senhor diz que falar, semear contenda é pior do que assassinato. Aos olhos de Deus, semear contenda é pior. E qual júri eu temo mais? Porque às vezes no ano aqui, você semear contenda, você vai responder lá danos morais, né? Pagar uma multa, tudo bem. Um assassinato você vai pegar 30 anos. Agora, e perante o Senhor? Qual é a sentença? Será que a sentença vai ser mais branda? A palavra do Senhor me diz o contrário, que a sentença mais dura é para quem semeia com o tempo. E para a gente poder encerrar
essa meditação nessa noite, quero convidar os irmãos a irmos para a carta aos Efésios. No capítulo 4, versículo 29. Conselho do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso. Ele diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Aleluia. Que esse conselho do apóstolo Paulo fique gravado no nosso coração. Que a palavra só saia para a edificação, para que traga graça aos que ouvem. Que quem sente e converse conosco, escute palavras de graça. Nunca palavra de maldição. Que saia igual os discípulos no caminho de Emaús, que viram o outro e falam assim: você percebeu que quando ele falava conosco, o nosso coração ardia? Que essas sejam as palavras que saem da nossa boca. Que nós tenhamos palavras de graça em nossa boca. Essa mensagem de Tiago é uma mensagem que não envelhece. Amanhã você pode ouvir de novo, depois de amanhã ouvir de novo, porque é necessário nós termos isso gravado no nosso coração. Temos que controlar a nossa língua. As redes sociais, elas são algo que nos impulsionam a colocar opiniões, julgamentos, pareceres, nos impulsionam. Quando a gente está ali falando, não vou falar nada sobre isso não, vem alguém e fala: o que você achou? O que você achou? Já querendo que você fale alguma coisa. Quando essas pessoas chegarem, faça como Jesus fez, no caso que o pastor estava falando aqui da mulher pega no alvo de adultério. Faça com que eles meditem, que eles olhem e enxerguem que eles são tão pecadores quanto, que nós não temos o direito de trazermos essa autoridade de juiz para nós e aplicar juízo. Porque a palavra do Senhor vai dizer que as nossas vestes de justiça são como trapos da imundícia diante da justiça de Deus. Então nós não somos capazes de aplicar juízo, mas nós somos capazes de aplicar misericórdia. Nós somos capazes de aplicar graça, porque nós recebemos a graça de Deus sobre as nossas vidas. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E que nós apliquemos essa mesma graça que o Senhor aplicou sobre as nossas vidas para o próximo, para o outro. Que haja até exortação, mas com graça, com misericórdia, buscando o aprimoramento da igreja, e nunca a morte, nunca a ferida, ferir, causar dano, mas que seja sempre em amor, a exortação sempre em amor, sempre com a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Que nós fiquemos com esse conselho do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso: não saia da vossa boca a palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Amém? Vamos adorar o Senhor com mais um cântico, e poder